boa, essa vida não constrói, essa vida destrói. E assim aconteceu. Assim aconteceu, mas eu experimentei. Depois que eu experimentei, eu não parei. Mas eu só parei mesmo de beber e de usar droga depois que eu conheci Jesus. Depois que eu tive o primeiro contato com Jesus, eu falei, para aí. E foi interessante. A gente não pode esquecer as pessoas que marcaram a nossa história de vida. O meu irmão vendia roupa e outras coisas mais, ele tinha uma loja na cidade. E tinha um senhor que frequentava a casa dele, ele era da Congregação Cristã do Brasil. E aí ele nos convidou para ir num culto lá. E nós fomos. Só que quando chegou na pontinha da Rua 7, lá perto da congregação, ele falou, eu queria mostrar um negócio para vocês dois, posso? Ele gostava muito de nós. Falei, pode. O neném, meu irmão, falou, pode também. Ele levantou a calça. O joelho dele estava todinho, cheio de ferida, igualzinho um abacaxi, que eu posso dizer assim, de ponta, de tanto orar no milho. Você sabe o que eu oro assim? Por causa de vocês dois. Para que vocês mudem de vida. Porque ele conhecia a nossa vida. Porque meu irmão já estava casado e tal, eu não. E ele falou assim, vocês precisam mudar de vida. Eu oro para vocês toda noite. Ele teve 12 filhos. Nenhum dos filhos dele realmente entraram pelo caminho errado. Então aquele homem, querendo ou não, ele foi assim um norte para nós. Mesmo a gente não entendendo, não compreendendo, que eu levava a Sônia na igreja, na congregação de manhã ou à noite. De manhã eu ia com ela no grupo de jovens. À noite ela ia comigo no culto. Era assim que acontecia. Ela falava assim, Nossa Senhora, não deixe ele entrar nas águas, porque agora vai ser batizado nas águas. E aquele domingo foi uma luta, porque o batismo aconteceu lá na igreja, ela comigo lá. Ela falou assim, Senhor, não deixe ele entrar. Se ele entrar, nós vamos perder ele. Mas foi muito bonito. Eu vou reduzindo. Passou-se um tempo, aquele ancião me chamou. Falou, Tadeu, eu sei que você vai aqui, vai na igreja católica. Eu falei, sim, que a minha namorada é de lá. Você quer ser feliz? Eu falei, eu quero ser feliz. Falei, Tadeu, eu quero dizer algo para você muito lindo. Lá na igreja católica tem um movimento que se chama RCC. Você conhece? Eu não conheço o trem, não. Foi RCC, se chama Renovação Carismática Católica. Tadeu, você vai para lá, porque lá você vai ser um grande pregador da palavra. Eu falei, eu? Sim, você, nesse movimento. Você não está enganado, não é? Falei, não. O que eu estou dizendo para você é real. Você tem a cara da renovação carismática, o seu rosto. Você vai casar, você vai ser feliz com a sua esposa, ela. Olha ele profetizando. Aquele homem profetizou na sua vida. Ele falou assim para mim, olha, você vai ser um grande pregador da palavra. Ele falou para você? Eu tinha perdido o emprego, porque eu estava na Marcos, eu entrei na Marcos na FLV em 78. Eu perdi o emprego justamente com a da porcaria, das drogas, do álcool. O senhor vai te dar um emprego de novo, ninguém vai tocar em você, você vai aposentar lá dentro. Eu casei e fiquei com a Sônia 40 e poucos anos juntos, casados, graças a Deus. Realmente eu me aposentei lá, e eu me tornei um grande homem de Deus. Não digo um grande pregador, não, eu vou dizer um grande pregador, porque quem fala através de nós é Jesus, exato, é o Espírito Santo. Viajou o Brasil inteiro. Já, graças a Deus. Então, tudo aconteceu pela boca do profeta. Quando Deus tem um plano na vida do homem, você que está nos vendo, guarde bem isso. Quando Deus tem um plano na vida do homem, não revoga. Deus cumprirá com o plano. Seja você criança, seja você adolescente, seja você adulto, seja você casal. Deus, Ele sabe como te atrair para Ele. Eu fui atraído. Eu sou apaixonado por esse Jesus. Eu amo esse Jesus. Eu sou incansável para Ele. Por quê? Depois que eu vim para a renovação, eu conheci esse grupo de jovens, eu comecei a caminhar na RCC, e foi uma luta para mim compreender as coisas, porque eu não sabia rezar o terço. Um dia eu cheguei no oratório, eles estavam rezando o terço, eu falei, estão rezando errado. Por quê, bem? Eles estão rezando Ave Maria no lugar de Santa Maria. Não, bem, já estão na segunda parte, bem. Mãe preta do céu. Eles estão na segunda parte, amor. Bem, pelo amor de Deus, bem. Ouça direito o terço, bem.
Essa segunda parte de Santa Maria, a primeira é ave, bem. Olha, eu nem sabia rezar o texto. E ela me ensinou, foi ensinando, porque a Sônia era muito dedicada no diário espiritual do Padre Jonas. Eu aprendi a fazer o diário com ela. Até hoje eu faço diário espiritual. E eu aprendi com a Sônia. E aí ela me ensinou os rudimentos todinho. Ela fazia assim comigo. Porque ela não me dava as coisas de uma vez. Eu queria agarrar tudo. Eu lembro muito bem que ela estava fazendo um encontro aqui no SEMA. Na época eu fazia os encontros do SEMA com o Padre Murilo, Padre Jonas, Nelsinho. Ele vinha pra cá. E eu estava afoito, rapaz, querendo entrar no meio, porque eu queria saber, sabe, eu queria conhecer, mas eu não tinha ainda uma preparação. Eu estava iniciando, eu estava gatinhando, ela já estava na minha frente. E eu, aquela sede. Porque quando você vem para o Senhor, você tem sede, você quer crescer, você quer orar, você quer ir para o monte e tal. E eu com aquela sede, calma, tudo comigo era assim, calma bem. Toda ansiedade atrapalha, meu amor. Ela era desse jeito. Ô mulher admirável. Vai devagar que você vai chegar. Aí um dia teve um encontro seu, eu fui com ela, levar ela. Falei, eu não posso participar aí, não? Pode voltar para casa. Vai para casa. Vai para casa. Vai porque você não pode. É muito cedo para você. Calma que você vai chegar onde eu estou chegando. E eu tive que ter paciência. E foi muito bonito porque depois do nosso namoro, toda essa experiência, porque o nosso namoro foi um namoro muito conflituoso, muitas brigas, eu era brigão, eu brigava com ela à toa, por nada. Quando eu chegava na casa dela meio atrapalhado, então aí que piorava mais ainda. Mas ela nunca perdeu a paciência com ela. Ou seja, Tadeu, ouvindo o seu testemunho, todo o seu relato, a gente percebe que como é importante a gente se aproximar com pessoas amigas de Deus. Porque em todo tempo a Sônia, né, tinha a personalidade dela, quem conheceu a Sônia... Muito forte. Né, uma personalidade forte. Muito objetiva, mas uma mulher de caráter. Nossa, uma mulher de honesta, fibra, fora de honesta. E a gente percebe que ela foi o canal de Deus para você. Talvez assim, a sua personalidade com a dela, né, meio com conflito. Porque você não estava acostumado com regra. Você não estava acostumado. Disciplinado. Não estava acostumado com. A disciplina reinava em mim. Com processo. Né? E às vezes, para quem está nos ouvindo, que está nos acompanhando, nós estamos aqui entrevistando o Tadeu, que hoje ele é presidente da Casa de Nazaré. Todo esse projeto nosso é a Casa de Nazaré. É o primeiro Pod Casa, Casa de Nazaré. Então, esse primeiro de muitos que vão acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que é o Pod Casa? É testemunho, oração, partilha de vida, né? Evangelização. Porque Casa de Nazaré, se você não conhece a Casa de Nazaré, você precisa conhecer. Lá tem o grupo de oração, Reflexo do Amor. Hoje tem 3 grupos de oração. O Padre Pio, né? João Paulo II, quarta-noite. Padre Pio de manhã na terça, à noite Reflexo. E também a Casa de Nazaré, gente, é a casa da renovação carismática. Vamos dizer assim que a Casa de Nazaré... Tudo começou ali. Tudo começou ali. É o quartel-general da renovação carismática, onde acontecem os encontros, onde acontece o Cerco de Jericó, as santas missas, oração, adoração. Então, venha participar da Casa de Nazaré. E esse Pod Casa é o primeiro de muitos. Então, você é o nosso convidado especial. E nós queremos convidar você também a espalhar a semente do bem. Amém. Essa corrente do bem. Você que está nos acompanhando, você que está vendo, ouvindo esse testemunho, multiplique, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, porque assim, por mais que a gente já ouviu o testemunho do Tadeu, você que não ouviu, Deus tem algo especial para nós nessa noite. Aquilo que eu disse no início, nada é coincidência. Tudo é providência. Então, abra o coração, porque Deus quer falar conosco. Olha a vida do Tadeu, aquilo que ele está relatando para nós, como que foi o processo dele. Tadeu, você nasceu aqui em Cruzeiro, nasceu na Rua 1, né, e teve toda uma infância conturbada, mas Deus tinha um propósito na sua vida. E você foi conhecendo pessoas, amigas de Deus, porque Deus já tinha um plano no coração dele ao seu respeito. E fala um pouquinho pra gente,
Como foi essa vida, né, de oração, esse conflito, essa transformação? Porque eu acredito que não foi fácil. Não. Como você falou que tinha conflito, brigava, e o velho homem ainda existe no nosso coração. Primeiro, a gente precisa clamar muito o batismo do Espírito Santo para que esse velho homem possa morrer. Como foi? Foi difícil? Foi fácil? Foi, hoje a minha vida é maravilhosa? Porque quem está nos ouvindo, é bom a gente entender, porque às vezes a pessoa fala assim, quem está em Deus é tudo mil maravilha. Não, tem os espinhos. Dentro de nós existe o lobo e o cordeiro. Quando Jesus habita no nosso coração, o lobo se aquieta. Mas às vezes o lobo quer sair para fora. E é aí que existe a vida íntima com Deus. O cordeiro é que tem que reinar em nossas vidas. Quem tem que reinar em nossas vidas é Jesus. Ele que tem que reinar em nossas vidas. Se ele não reinar, se ele não agir, se ele não operar em nossa vida, é inútil. A palavra de Deus diz que todo aquele que tem Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e tudo se faz novo. É preciso todos os dias se despir do homem velho e vestir do homem novo, segundo a imagem do seu Criador. Se a gente não faz essa experiência de renúncia, você nunca muda de vida. Primeira coisa que eu e Sônia tivemos que fazer depois de eu conhecer Jesus foi deixar as coisas deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Cristo. Isso tem que ficar muito latente no coração daquele que está no Senhor. Viver em Jesus não é mágica. É realmente decisão. Não é emoção. É realmente decidir por Jesus, é dizer assim, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, então daqui para frente eu não vou olhar. Eu tenho que olhar para frente porque se eu não tiver uma vigilância, eu acabo voltando na vida do homem velho. Por isso, a vida daquele que conhece Jesus, todos os dias você tem que renunciar a alguma coisa. Nós não somos pessoas prontas. Nós estamos a caminho. E no caminho, você tem pedras e tem espinhos. Você tem dores e não tem dores. Você tem decepção, mas você também tem ação. E você tem unção. Então, caminhar com Jesus não é fácil. Vou viver de uma forma maravilhosa. Glória a Deus, sim. Sim. Mas há momentos em que as palavras não resolvem. Mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Essa música ficou no meu coração desde a minha conversão. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário, foi no Calvário. Sempre me preparou para isso. Sempre. Fala bem, a vida não é feita só de flores. A vida é feita também de espinho. A rosa, bem, tem o perfume dela, das suas flores, das suas pétalas. Mas tem também no seu tronco os espinhos, que às vezes sangra, machuca. E realmente, eu tive uma esposa virtuosa, a mãe dos meus filhos. Eu tive uma esposa que realmente, ela me apresentou um Jesus vivo. Ela não fantasiou para mim esse Deus, não. Ela mostrou para mim que o caminho que eu ia seguir, às vezes eu ia chorar. Porque às vezes a gente chorava lá em casa. Deu vontade de desistir, Davi? Olha, eu vou dizer para você, nessa caminhada eu nunca pensei em desistir. Nem eu, nem ela. Sabe por quê? Quando você tem uma decisão em Cristo, eu não posso mais voltar atrás. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo nas decepções, mesmo nas traições, mesmo nas covardias, você tem que olhar para o Senhor e dizer assim, é aqui que eu vou. É por aqui que eu vou seguir, porque eu sempre tive uma coisa comigo no meu coração. Eu só olho para a cruz de Cristo. Eu não olho para o homem. Porque a palavra diz, maldito o homem que confia no outro homem, eu não confio em homem. Porque às vezes o próprio homem que está contigo, ele te trai. Ele te decepciona. Ele te chateia. Nós não somos pessoas perfeitas. Eu falo sempre, não olha para mim. Se olhar para mim, vai ter problema. Olha para ele. Ele é o perfeito. Ele é o Senhor. Olha para ele que você nunca vai deixar a igreja. Você nunca vai deixar o caminho do Senhor. Você nunca vai deixar o seu grupo de oração. Você nunca vai deixar os irmãos. Por quê?
Nós somos obras não acabadas. Exatamente, é isso que eu Nós somos agora. vasos na mão do oleiro. Exato. Completar em mim a obra começada, Isso. diz o salmista. E o oleiro, ele sabe quebrar o vaso na hora certa, que é o próprio Deus. Sim. Se você não está preparado para esses momentos de quebrar o vaso, você não entende o processo. E nesses 40 anos de renovação carismática, de choro, de lágrimas, valeu a pena ter conhecido Jesus. Valeu a pena eu ter deixado tudo para trás, tudo que vivi, para realmente caminhar com Ele. Eu sei aonde Ele me levou, eu e ela. Eu sei aonde Ele me colocou, eu e minha esposa. Quantas vezes? As minhas crianças viajavam comigo, eu já não tinha carro. Depois eu comprei um Fusquinha 70. Que o primeiro carrinho que ela comprou foi um Fusquinha 64. E eu, naquela loucura minha, acabei vendendo o carrinho dela. Doideira. Ela falou, vendeu meu carro, bem. Eu falei, já foi. Mas nós vamos ter outro. Graças a Deus, eu punha as crianças no carro, o carro era uma igreja. Era a nossa casa. E as crianças já viajavam com nós. Quantas coisas nós passamos nessa estrada. Quantas situações nós passamos em lugar que nós fomos. Quantas vezes nós somos rejeitados pelos próprios irmãos na cidade que fomos. Quantas vezes as crianças com problema de renite, o Felipe principalmente, de dormir numa escola onde a aula tinha terminado à noite e aquele giz o Felipe ficar ruim da renite. Mas nós tínhamos um propósito, o céu. Esse é o propósito de todo cristão. Tadeu, o Felipe é o mais velho? É o mais velho. Depois vem o Lucas. Felipe. O Felipe hoje está casado, graças a Deus, já faz 12 para 13 anos. O Lucas já está casado também, já é pai, e eu sou avô, e ele já vou ser avô de novo, ele está nos vendo. Né, filho? Joia. Um abraço para você. Abraço, Lucas. Um abraço, Felipe. Lucas. Abraço, Luciano. Deus abençoe, viu? Então, Deus nos deu esse presente. Mas foi fácil? Não. Até nossas crianças foi promessa. Era para ser para depois, mas eu já vou falar dentro desse conteúdo. A Sônia não podia ter filho, porque a primeira gravidez da Sônia foi uma gravidez tubária. A criança gerou fora do útero. A criança estava pendurada, 6 meses, pendurada para fora. Era uma menina. Quem operou a Sônia foi o Dr. Castor. Ele, que é cardiologista, que descobriu que a Sônia estava com uma gravidez tubária. A Sônia perdeu uma trompa, a outra secou. E eu querendo ser pai, eu pensava por ter usado tanta porcaria, eu estava estéril e realmente corri atrás dos médicos por aí, lá para Santa Branca, para abrir, para fazer isso, para poder colocar o esperma ali, para gerar neném. Nada disso foi real. Por que não foi real? Deus tinha um plano. Lembra do cenáculo com a tia Laura no Morumbi, no Pacaembu? E esses encontros que o padre fazia no SEMA. E a Sônia foi, porque nós brigávamos muito. E eu levei ela de manhã no encontro e fui buscar à tarde. Quando ela veio... Você não foi nesse encontro? Não. Ela veio chorando, porque eu estava no processo de conversão, porque existe o convertido e o neo. Eu era o neo. Por quê? Eu estava no processo. E eu fui buscar a Sônia lá no SEMA. E ela veio chorando. Falei, Preto, o que está acontecendo? Você está com problema comigo? Não é você. Chegar lá em casa eu falo. Falei, meu Deus do céu. Eu tenho algo para dizer para você que você não acredita. Eu? É você mesmo. Falei, então tá. Aí fomos para casa e tal. Chegou na casa, falou para mim, bem, eu tô grávida. Falei, o quê? Você está brincando comigo, Preto. Você não pode ter neném, Preto. Você não podia adotar um ali com o Dr. Gibran na Rua 5? Não, bem. Eu vou ser mãe, bem. Nossa. Ah, Preto. Mas se você falou que você foi curado, você foi curado. E tinha o cenáculo em São Paulo. Falei em off com Deus. Já viu isso aí? Eu falei em off. Falei, Senhor, o negócio é o seguinte. Se ela for ter um filho ou uma filha, eu quero uma prova. Você que está nos vendo. Deus existe. Ele está no meio de nós. Eu peguei e fui para São Paulo com ele, porque lembra das células? Ramon, aquele pessoal. Sim. Eu fui para São Paulo com eles. Fretou um ônibus, eu fui lá para o cenáculo. A hora que eu pisei dentro do Pacaembu, a tia Laura, você entrou aqui agora. Falei, eu? É você mesmo. Como que era daquela multidão, pessoa levantando a cadeira de roda, andando,
pessoas enxergando, o diabo gritando no meio daquele povo, pessoas sendo libertas. Falei, eu? É você mesmo, você está aqui. Você entrou aqui agora. Essa mulher está adivinhando. Como é que ela sabe que eu entrei aqui agora? Até o Espírito Santo não entendia. Você que entrou aqui agora, sua esposa vai daqui 9 meses, vai ter um filho. E você vai trazer ele aqui, e você vai testemunhar o que Deus fez na vida da sua esposa. Gente, eu caí de joelho no chão. Mas eu chorava tanto, mas tanto, pela minha incredulidade, pela minha dúvida diante do poder grandioso desse Deus. E não é que depois de 9 meses veio o Felipe? Foi 9 meses de Eucaristia diária para o Felipe. Sem faltar um dia. Aí depois de 3 anos veio o Lucas. Veio o Lucas. Pelo Felipe nós comungamos 9 meses. Pelo Lucas a gente reprochou porque o Alson estava estudando, fazendo faculdade, tal. Foi outra bênção de Deus para a nossa vida, o Lucas. E é assim que Deus faz. Deus realmente, ele realiza prodígios e milagres na nossa vida. E ele comprova para nós que ele existe. E lá naquele cenáculo, eu fui realmente confrontado com o Senhor. Confrontado, porque ali ele mostrou para mim, eu existo, Tadeu. E você caiu do cavalo, qual Paulo caiu, do seu orgulho. De duvidar que eu tenho o poder para fazer. E realmente ele fez na nossa vida. Eu vim de lá transformado. A presa aqui, você está quieto porque não tem problema. Ou seja, aquele neoconvertido já estava virando convertido porque, mais uma vez, presenciou, testemunhou claro, a prova de Deus. A prova de Deus. E claro, e ela não estava errado de ir comigo no conta-gota. Porque o seu Mané lá da Vila Loelo, foi ele que me preparou para a primeira comunhão. Ele que me preparou. Ele que me levou. A Iracema, que era coordenadora na matriz, o Silvio Renato, aquele pessoal, a Eliana, aquele Bernadette, que já fez a Páscoa dela também. Eles eram coordenadores ali. E realmente eu fui fazendo o caminho e o seu Mané me preparou para isso. Aí eu fui batizado, eu fiz a primeira comunhão. Que coisa mais linda quando eu tomei o corpo de Cristo pela primeira vez, depois eu fui crismado. Foi uma emoção só. Então, tudo aquilo que eu construí lá com ela, hoje eu estou vivendo. Vivendo aqui, desfrutando daquilo que Deus realmente fez. Daquilo que Deus realizou. Mas o que mais foi bonito foi o batismo do Espírito Santo que eu recebi. Porque eu ia para o rebanhão, quando eu fui no primeiro rebanhão que ela me levou, eu fiquei confuso. Eu falei, o que eles falam que eu não entendo? O que eles falam que eu ficava doido? Eu falei, Preto, o que vocês falam que eu não entendo? Quando eu ia na casa dela, eu estava olhando em língua lá, eu queria arrebentar a porta no peito, que eu não entendi o que eles estavam falando. Eu falei, porque eles falam em uma língua estranha. Eu falei para minha sogra, eles estão falando inglês, o que eles estão falando que eu não entendo? Ela falou, não, é a oração deles, no sábado, 40 graus, na casa da minha sogra. E aí, eu recebi a graça do batismo do Espírito. Não foi lá no Maranatá. Lá eu conheci a pessoa do Espírito. A dona Iracema, mãe do Joãozinho. A senhora me levou para ela orar para mim, para que eu me libertasse, renunciasse toda a minha vida passada. E ela perguntou para mim, assim, você que recebeu o Espírito Santo, ele é pomba, o que ele é? Falou, não, você vai sentir algo assim muito bonito, algo gostoso, você vai orar numa linguagem nova. Eu falei, linguagem nova, dona Iracema? Olha, naquela noite, meus queridos, eu troquei 3 camisas de molhar. Eu guardei a camisa do Joãozinho até há pouco tempo, que eu levei embora comigo. Eu molhei da Max, molhei mais uma dele e a outra eu molhei e levei. Aquela noite, na Rua 7, em frente ao Oswaldo, foi sacramentado a minha vida em Deus. Amém. Ali eu recebi a graça do batismo do Espírito. Ali eu comecei, mas foi tão bonito, tão lindo, tão maravilhoso, cada um tem uma experiência. Ali eu tive uma experiência maravilhosa do Senhor. Eu vi ali embaixo de uma cachoeira, um campo verde, isso aí não apaga da minha mente. Eu saí correndo para abraçá-lo. E não chegava, eu corria mais rápido e não chegava, até que eu cheguei perto dele e abracei ele. Aquela noite foi inesquecível. Está guardado aqui, eu vou levar para o céu. Ali
eu recebi a graça do batismo do Espírito, a minha vida ali começou realmente a florescer. Ali eu recebi o dom das línguas, eu comecei a orar em línguas. Foi uma explosão do Espírito tão grande que as pessoas que estavam ali junto comigo, ela chamou ele, vem, Joãozinho, ele está possesso. O Joãozinho veio correndo, não, mamãe, ele está possesso, não. Ele está orando em língua, mamãe, ele recebeu o Espírito Santo, mamãe. Aquela noite foi maravilhosa. Então Deus tem promessas para nós. Por que eu estou repetindo sobre promessa? Porque você que está nos vendo, talvez você diga assim, mas será que isso vai acontecer comigo? Já está acontecendo aí na sua casa. Você já está sendo impactado aí mesmo. É só você realmente, daqui a pouco nós vamos orar. Você realmente se abre ao Espírito e deixa fluir. Deixa o Espírito agir. Quem foi comigo assim? Claro, você tem que ir para um grupo de oração. Se você é jovem, vai para um grupo de jovem. Sem Jesus, você não vai conseguir mudar a sua vida. Você não vai largar das drogas. Você não vai largar do álcool. Você não vai largar da prostituição. Você não vai largar dos motéis que você gosta. Você não vai largar da traição da sua esposa. Enfim, é N coisas. É N situações. Você só vai conseguir fazer essa experiência com Jesus e o Espírito no momento que você abrir inteiramente para Ele. E dizer, Espírito Santo, vem. Vem em mim. Vem sobre mim. Porque às vezes a pessoa confunde batismo no Espírito. Batismo no Espírito não é orar só em língua, é consequência. Batismo no Espírito, quando você muda sua conduta de vida, sua maneira de agir, sua maneira de pensar, sua maneira de falar, sua maneira de acolher. Isso é batismo no Espírito. Sua maneira de ser feliz, alegre, que são os frutos do Espírito. A caridade, a alegria, a paz, a longanimidade, a paciência. O batismo, ele provoca isso em nós. Foi aquilo que você falou. É um caminho, é um processo. Mas Deus vai fazendo no dia a dia. Quanto mais você caminha com Jesus, mais Ele vai te moldando. Ele vai te moldando. Ele vai te moldando. E Ele nos molda de uma tal forma que aquelas coisas que você vivia no passado, você já não vive mais. Louvado seja Deus. E isso é Igreja Católica. Isso é renovação carismática. Isso é pessoas que querem viver um encontro pessoal com Jesus. Eu já quero louvar e agradecer a você que entrou para nos acompanhar. Nós estamos no primeiro Pod Casa de Nazaré. Você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo. E com certeza, esse projeto é um projeto de evangelização, é um projeto de semeadura. Semear o bem, semear a graça de Deus, semear o amor de Deus. E nós estamos ouvindo e vendo o testemunho aqui do Tadeu. Quero também agradecer a todas as pessoas que estão por trás das câmeras, que proporcionou esse momento. Que Deus abençoe você. E a Casa de Nazaré, gente, se você não conhece a Casa de Nazaré, vá visitar, vá visitar. E com certeza teremos fotos, teremos imagens. Uma história, né? História, imagens, para que cada um de nós possa mesmo experienciar essa graça de Deus. E que você possa mesmo realmente se abrir à graça. Porque Deus é capaz. A única coisa que Deus... Isso, você está vendo as imagens da Casa de Nazaré, está no ar. Você pode presenciar mesmo. E você também pode fazer também essa experiência de visitar. Nós temos o Santíssimo, Tadeu? Nós temos os grupos de oração. Oração individual, pelas pessoas, aconselhamento. Nós vamos ter o cerco de Jericó. Por quê? Tudo isso é para a nossa evangelização, para que nós possamos ter mesmo esse batismo do Espírito Santo. Não é mágica, gente. Não é mágica. Como nós falamos aqui, o salmista diz, completar em mim a obra começada. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos a caminho de Deus. Ele é capaz, Deus é capaz de transformar a sua vida. Vamos cantar. Que essa canção possa fazer que você possa ter esse encontro pessoal, né Tadeu? Claro, você que está nos vendo aí em casa, cante conosco. Cante conosco. Deus é capaz de transformar tua vida. E Ele quer transformar. O impossível Ele fará. E vai fazer o impossível.
porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então Ele fará, que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fores, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz, presta atenção, de deixar de te amar. É isso, Ele não é capaz de deixar de te amar. O amor de Deus que nós precisamos experienciar, experimentar. Talvez você esteja ferido, fechado, muitas pessoas te machucou, e você está desacreditado na igreja, desacreditado no grupo de oração, desacreditado na vida. Mas nesta noite Deus quer entrar no seu coração, na sua casa. E Ele quer fazer uma transformação a partir de hoje. Talvez você tenha aí um mês, um dia, um ano, 10 anos, 40 anos como Tadeu de conversão, de caminhada. Mas que hoje seja o primeiro do resto das nossas vidas, com essa caminhada com Jesus Cristo. Porque Ele não vai deixar de te amar. Ele não lembra os seus pecados, os nossos pecados. Mas ao mesmo tempo, Tadeu, Ele acredita em nós. Ele acredita em nós. Por isso que muitas vezes nós precisamos estar em Deus. Porque a nossa limitação, a nossa humanidade, ela é muito cruel. Deus faz a nossa vida, Deus realiza prodígios, e muitas vezes nós desconfiamos do amor de Deus, da presença viva de Deus. É igual aqueles discípulos, como nós vemos aqui nesse cartaz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quantos de nós está cansado da vida, cansado do casamento, cansado do serviço, desistir de tudo, da igreja? Ah, não quero caminhar mais. Já desistiu, ou já desistiu. Mas nesta noite Deus vem tirar cada um de nós daquele mar, do sepulcro, daquela escuridão, e devolver de novo a vida. Por isso que nós estamos aqui, tá? Por isso que você, né, é um agente da evangelização. Por isso que Deus escolheu você para estar aqui nesta noite, a testemunhar para cada um de nós que nós precisamos continuar. É como a palavra de Elias, né? Às vezes fica cansado lá debaixo da árvore. Junípero. Isso. E Jesus vem, né? Deus vem, alimenta aquele homem, Elias. E ganha força de novo. Ganha força de novo. Caminha. Vai. Você tem um longo caminho. E nessa noite Deus faz com a gente. Você falando sobre isso, o caminho ele realmente precisa ser feito. E como que você realmente faz o caminho? Existem regras, disciplina, claro. A vida eucarística. Eucaristia, se possível, diariamente. É o que dá força para que eu e você possa caminhar. Se você não se alimenta do pão da vida, você não ganha força. Por isso o Senhor nos dá para nós a comunhão diária. Corpo, sangue, alma e divindade, justamente para você ganhar força para poder caminhar. Ele nos dá a confissão, para que eu possa confessar os meus pecados, as minhas fraquezas. Ninguém é super-homem. Temos pecados, temos fraquezas. Às vezes caímos, levantamos, estamos a caminho, e no caminho a gente sofre, a gente realmente cai às vezes. Por isso a igreja, ela nos oferece o sacramento da penitência. O rosário, o Santo Terço diariamente. A palavra de Deus, que é alimento para o nosso coração, para a nossa alma. Sem palavra não tem vida. A palavra precisa realmente estar conosco, o jejum, a penitência. Enfim, saber penitenciar, deixar de comer algumas coisas,
por causa da sua conversão, por causa da sua família, por causa de um filho que está nas drogas. Eu não sei a situação que você vive. Talvez você perdeu um ente querido, um filho, suicidou, mataram, eu não sei. Você que está nos vendo, você tem as suas dores, e no final desse post de casa, nós vamos cantar, nós vamos orar, vamos pedir a libertação, a cura do seu coração. Porque a estrada, ela é árdua. Quem quer entrar no caminho do Senhor, diz a palavra, prepara a sua alma para a aprovação. Porque às vezes a gente decepciona com Deus por perda. Não, eu perdi a Sônia. Faz 3 anos que eu perdi a Sônia. Dia 13 agora ela ia fazer 68 anos. Mas eu jamais pensei em desistir do caminho. Jamais eu pensei em voltar atrás de novo. Não. Ela fez a Páscoa dela, eu vou fazer a minha também. Eu não sei a hora, nem o dia, nem o momento. Mas o mais importante é você saber que Deus, Ele quer reerguer você, como reergueu a minha casa. Porque a minha casa decidiu servir o Senhor. Amém. E quando a casa decide servir o Senhor, é igual Josué. A quem vós quereis servir? A quem? Eu servirei o Senhor, a minha casa servirá o Senhor. Então, meus queridos, é preciso decisão, é preciso coragem, porque as provações existem. Existem as provas. E às vezes, se você não souber passar por ela como eu passei, você desiste que Deus é esse. Os meus poderiam dizer assim, meus filhos, minhas noras, que Deus é esse, que vocês serviram, que vocês oraram para os outros, as pessoas foram curadas através de vocês, foram libertas. E a mamãe não foi, a Sônia não foi, mas Deus curou de uma outra forma. Deus realmente preparou o coração dela para subir com Ele. E é isso que a gente tem que ter dentro do nosso coração. Hoje eu vivo essa santidade de vida. Hoje eu vivo castidade, eu vivo santidade. Por quê? Porque realmente eu encontrei com a pessoa de Jesus. Eu encontrei. O mundo não me satisfaz mais. Hoje o mundo oferece caminho demais, você chora, você ri. Nem sempre você é feliz. Nem sempre. O mundo ele oferece os caminhos. Agora depende de você fazer o caminho ao contrário que o mundo propõe. Se é o caminho do vício, se é o caminho da maldade, se é o caminho da morte, as pessoas estão morrendo tão cedo pelas escolhas que fazem. Eu escolhi há 40 anos ser de Jesus. Amém. Tadeu. Sempre Deus coloca um anjo. É verdade, sempre Deus coloca um anjo. Sempre. E a gente precisa estar bem atento. Porque às vezes o anjo chega e você não vê. Exatamente. É igual como diz a música do Padre Zezinho, né? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Amém. Eu quero estar no meu lugar. E as pessoas estão participando, graças a Deus. Você participe mesmo. E vai multiplicando, né? O link desse pode casa. Vai multiplicando. O primeiro, isso. Vai vir outros lindos. É verdade. E ao mesmo tempo, é que eu tô com um ponto, gente, a voz da consciência aqui, e aí eu tenho que falar, mas é isso mesmo. O ao vivo é isso. E é uma graça de Deus. Tadeu, na casa de Nazaré, qual foi os feitos, qual foi a experiência que você teve na casa de Nazaré? Até porque a casa de Nazaré, a gente percebe que lá passou grandes homens de Deus, mulheres de Deus. E graças a Deus você está tendo a oportunidade agora de estar na coordenação da casa, de estar à frente da casa. Fala um pouquinho da casa e a sua experiência. Que lindo. Eu estou aqui pensando no Orlando, né? Sim. O Orlando ele trabalhava comigo na fábrica. E o Orlando me convidou, ele, o Eloy, as pessoas, o Luiz Paulo, aquele pessoal, mas o Orlando estava mais perto de mim. Ele com o Eloy. Eles sabiam das minhas fracaturas, né? E eles me convidaram um dia para ajudar na Casa de Nazaré, porque a renovação tinha pego a Casa de Nazaré há pouco tempo. Eles estavam mexendo ali na frente, limpando, arrumando, organizando a casa. E eu fui lá ajudar. O Orlando, muito sábio, ele sabia a vida que eu levava. Só que o Orlando nunca me condenou, sabia? Nunca. Um dia o Orlando falou para mim, Tadeu, você vai ser presidente dessa casa aqui um dia. Eu falei, Orlando, vira essa porra. Eu não, Orlando. Ele falou, Tadeu, você vai ser.
Aí o Orlando me levava. Eu já estava já no caminho, né? Aí o Orlando me levou um dia para Canção Nova. Eu não conhecia o Padre Jonas. O Orlando estava junto, porque o padre começou ali naquela casa. Sim. A renovação, que coordenou Canção a Casa Nova da tem Aré, história, isso. Rebanhão. Orlando, Luiz Paulo são os pioneiros de tudo isso que é hoje aí. As pessoas não sabem da história. Às vezes você vê Canção Nova, essa estrutura aí, mas teve pessoas que pagaram um preço caro por causa disso. Sofreram, choraram. E os rebanhões aconteciam aqui em Cruzeiro. E era nas escolas, depois foi para o FAC, enfim. Mas o Orlando era um homem doce ao espírito. Chinelinho, calcinha arregaçada no alto, no meio do barro, lutando, montando barraco, no espalho, aquela turma todinha, Darcy, a Nenda, a dona Raimunda, a mãe do João Henrique. Eram pessoas, era Zé da Linha, Moreira. Se eu for alencar aqui, eu vou até amanhã, que eu lembro de quase todos. Muita gente. Muita gente. E foi muitas pessoas envolvidas na época, porque o Rebanhão conhecia que o Brasil todo vinha para cá. E aí nós tínhamos que arrumar locais para as pessoas ficarem nas casas. Muita gente ficou lá em casa, dormia lá em casa. Depois que houve toda essa separação deles para a Cachoeira, mas a história começou lá na casa de Nazaré. E o Orlando é o pioneiro daquilo lá. Por isso tem a foto do Orlando lá no corredor lá de casa. Justamente porque ele é o fundador da obra. Ali, o Orlando deu a vida dele. Uma casa que ele pegou para renovação, que realmente ninguém acreditava. O Dão, que já faleceu, que fez a Páscoa dele. A gente não pode esquecer, não. Aquilo que você fala sempre, tem que celebrar. Tem que celebrar. A gente memória, esquece, né? Justa memória, a gente esquece daqueles que vieram na labuta atrás, que pagaram o preço, que choraram, que jejuaram, que oraram, que desbruçaram na presença do Senhor. Cruzeiro é a cidade menina da renovação carismática. Foi aqui que começou, não tem como não dizer. É aqui que começou toda essa estrutura de rebanhão para o mundo afora. Mas foi aqui, na casa de Nazaré. Embora as pessoas não olham, mas pode ir lá que eu tenho as fotos todinha guardado lá. Todinha. E a gente quer fazer na casa de Nazaré uma sala com as fotos, agora tem a Mara, né? Tem um molequinho. Fazer uma sala com as fotos todinha expostas. Tá tudo lá. Fazer história. A casa tem uma história, tá tudo registrado lá dentro de casa. As fotos do Padre Jonas, do Orlando, do Escamila. Tá lá em casa. Tudo lá. Porque o Escamila que deu o pontapé para tudo isso. Ou seja, então, se a gente quiser conhecer um pouco da história do Rebanhão, Casa de Nazaré, nós vamos poder presenciar com fotos. Claro. Porque se a renovação não tivesse pego o Orlando, pegou aquela casa na época, ela não existia mais. Porque na época que o Orlando pegou, ela estava todinha destruída. Eu tenho as fotos todinha, desde o começo da obra. A dita mãe do João Henrique, esposa do Orlando, ela deu tudo para mim. Está lá em casa guardado. E as fotos estão na casa de Nazaré guardadas em 7 chaves. Por quê? A gente não faz história. As pessoas chegam, pensam que hoje a casa está linda, a casa, vai ficar melhor ainda. Claro, eu trabalho lá, eu estou lá, eu oro lá, eu busco lá, eu atendo as pessoas lá. Lá é minha vida, lá é meu oásis. Lá é o meu oásis. Então hoje a casa, daquele tempo para hoje, mudou muito. Hoje está toda forrada, claro, tem piso, tem muito mais coisa para se fazer. Mas existiu um homem, com mais outros homens, de Deus, que construíram aquela casa, que é o Orlando. O Orlando foi o pioneiro de tudo isso. Ele foi o bandeirante. Foi. Porque se não fosse o Orlando, não existiria a casa de Nazaré. Quantos encontros de homens tem na casa de Nazaré? Eu tenho as fotos todinhas. Bosquinho, enfim. Você olha aquela turma e fala assim, quantos estão vivos aqui ainda? É verdade. Mas fizeram encontro de homem lá. E as pessoas nem sabem que as fotos estão lá guardadas. Então eu quero esse ano, se Deus quiser, agora a Mara, quando é aqui entrando comigo, eu quero ver se eu faço uma exposição de fotos. Uma sala de fotos. E você também vai me ajudar, viu, Vanessa? Para colocar, para as pessoas saberem, porque a casa está fazendo 38 anos esse ano. É verdade, olha. Então ela vai chegar aos 40. Logo, logo chega a 50. Jubileu, né? Jubileu de ouro. Então, hoje a gente vê o rebanhão de Cruzeiro, a gente vê os rebanhões fora. Para aí.
teve pessoas. Sabe por quê? Infelizmente, no Brasil, na Europa não, lá eles guardam história. Lá eles não fazem demolição de história. Aqui não. Aqui no Brasil vai destruindo todas aquelas coisas antigas, lá não destrói. Tem história, tem vida aqui. Então, igual a casa de Nazaré hoje. Hoje, com toda essa estrutura, tudo que acontece ali naquela casa, encontro de jovens, Maranatá que eu vou fazer esse ano também, quantas coisas acontecem ali. Por quê? Para evangelizar. Tem hora que eu paro assim, eu fico pensando na nossa cidade, de janeiro até agora. Quantos jovens já perderam a vida aqui nessa cidade? Quantos jovens que a vida foi ceifada? A Santa Cecília labuta lá com o Maranatá e eu faço na casa de Nazaré. E é assim que tem que fazer. Nós não podemos cruzar o braço. Sabe por quê? Porque se eu cruzo o braço, o mal alastra. É como você pegar um graveto, ou um palito de fósforo, um abito de cigarro, jogar no mato seco e vai embora. E diz a palavra que nós temos que ser igual a raposa. Tem que sair incendiando tudo. Como diz aquela frase, né? O mal avança pela covardia dos bons. Porque a gente se acovarda. Nós não podemos ser covardes. Nós que estamos lavados pelo sangue do Cordeiro. Imagina nós pararmos agora e dizer, não, eu vou cruzar o braço. Eu não consigo. Eu não consigo ficar parado. Essa semana eu já estou viajando. Semana eu prego em São José, no encontro de jovens lá, prego no Maranatá aqui. Dia 8 eu indo para Votuporanga. Semana que vem eu estou em Taubaté pregando no encontro de pessoas de Segunda União. Então vejam bem. Não dá para voltar atrás. O barco está em alto mar. Exato. Não dá mais. E também, Tadeu, as pessoas que estão nos acompanhando, mande também o seu testemunho. Isso. Mande o seu testemunho, o que você participou na casa de Nazaré, o que você lembra, o que Deus fez na sua vida na casa de Nazaré. Quantos encontros, como o Tadeu disse, quantos encontros participamos na casa de Nazaré. Então, nossa, que bênção. Gente, a hora vai muito rápido. A hora vai muito rápido. Tadeu, nós temos 900 comentários. Olha Nossa, que bênção. gente, que bênção. 900 comentários. Lindo. Então, isso mostra que é o primeiro de muitos. Virá muitos. Deus quer fazer. Todo mês terá. Né? Deus quer fazer. E que bom que você está participando, que bom que você entendeu qual que é o propósito desse podcast, Casa de Nazaré. Que através desse podcast nós vamos experienciar as maravilhas de Deus. Porque aqui é um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E quem não fica cansado, gente? Quem não tem vontade de desanimar? Quem não tem vontade de regressar? Mas hoje, Deus fala a mim e a você. Eu confio em você. Amém. E algo também, Tadeu, que as pessoas elas sempre falavam, que a gente ia nos encontros, que hoje perdeu um pouco isso, né? Antes, quando a gente ia participar dos encontros, tinha aquele convitinho que eles davam. E o outro a pessoa da acolhida falava assim, Deus te ama. Deus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. E eu também. Então, o que nós falamos hoje para você, Jesus te ama. Te ama. Com amor eterno. Te ama. Como diz a Sônia, né? A saudosa Sônia, ela falava assim, você é especial. Isso, ela falava assim mesmo. Ela falava, você é especial. Você é especial para Deus. E é mesmo. Né? Você é especial para Deus. Então, vai interagindo, vai participando. E é isso, porque quanto mais gente participar, quanto mais gente espalhar essa semente do bem... Espalha o amor pelo ar. É isso. Espalha esse amor pelo ar. Vai espalhando. Tadeu, as pessoas que estão nos acompanhando, você falou da Casa de Nazaré, você falou um pouco do seu testemunho, você falou o que Deus fez para você. Quem é Jesus para você? Jesus é o ar que eu respiro. Jesus é a minha vida. Eu todos os dias de manhã ao levantar, eu realmente abro meus olhos e digo, Jesus, como eu te amo. Como eu te amo, como o Senhor é importante na minha vida. Hoje eu olho para mim e falo assim, o que seria de mim sem Jesus? Hoje eu faço a minha liturgia das horas agora à noite, eu faço meu diário. Tem todo um processo. Porque eu não sirvo a homens, eu sirvo a Jesus. E quando se serve a Jesus, você prepara a mesa para as pessoas. O meu papel hoje é preparar a mesa para as pessoas que um dia alguém teve coragem
de preparar a mesa para mim, dizer, saboreia do bom alimento. Amém. Esse maná não mata. Amém. Amém. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Amém. Então, hoje, o meu papel é servir Jesus, levá-lo aonde me chamarem, anunciar aonde tiver que anunciar. E digo para você, toda semana eu atendo pessoas na Casa de Nazaré em oração. E aconselhamento. Quantas pessoas eu tenho orado, quantos jovens eu tenho orado, quantas pessoas eu tenho aconselhado. Talvez você que está me vendo, eu já orei por você, já te atendi. Quantas coisas mudaram na sua vida? E eu quero continuar fazendo isso. Eu quero, antes de nós orarmos e cantarmos, eu queria que você cantasse uma música. Eu queria que você realmente, para nós fecharmos e selarmos esse momento em oração, em louvor, orando para você que está em casa, para que você realmente sinta essa presença do Espírito. Sinta. Espírito Santo de Deus vem e fica aqui. E passeia no meio do seu povo. E toca o coração do seu povo. E a gente vai cantar essa música, como o Tadeu disse. Você pode nos acompanhar também no Instagram, né? @Casa de Nazaré, Cruzeiro. No Facebook também, Casa de Nazaré. E com certeza, você participando, você multiplicando, você nos acompanhando, você também vai estar nos ajudando a evangelizar. E esse Espírito Santo de Deus quer passear. Esse Espírito Santo que no Antigo Testamento, ele vinha uma determinada missão. Mas no Antigo Testamento ele virou residente. E ele quer ser residente da casa do nosso coração, é verdade, da nossa vida. Canta. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Você que está em casa, cante conosco. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Aqui na nossa casa. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Passeia no meio do teu povo. Cantemos. E toca o coração do teu povo. Todos juntos, vai. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui, fica aqui. E passeia no meio do teu povo. Toca, Senhor. E toca o coração do teu povo. Vem, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Você que está em casa, levanta as tuas mãos para o alto e vai louvando esse Deus, vai glorificando esse Deus. Talvez você não ore como nós oramos, mas ora do seu jeito, ora da sua maneira, da sua forma. Fala com Deus como você estivesse falando com um amigo próximo, mas não fique de boca fechada nesta noite, porque o nosso Deus quer tocar em você nesta noite. Ele quer libertar você dessa noite. Ele quer tirar do teu peito a dor, as aflições, as angústias, as tristezas, as decepções. Talvez a sua vida hoje esteja uma vida totalmente judiada, uma vida sem um olhar de esperança. Mas diz São Paulo aos Romanos que é preciso transbordar de esperança. É preciso transbordar de alegria, de paz, de gozo.
Você na sua casa nessa noite, na cadeia, aonde você estiver fora do Brasil, aonde você estiver agora nessa noite, levanta os teus braços. Eu não sei a dor, as aflições que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu só sei que Jesus tem o poder de te curar, Jesus tem o poder de te libertar. Jesus tem o poder de transbordar do teu coração de tristeza e colocar no seu coração um transbordamento de alegria, de confiança, de força, de coragem. Mas é preciso que você nessa noite, você abra o coração, abra o seu coração. Talvez você está decepcionado, decepcionada. Talvez você está querendo tirar sua própria vida. Talvez você está drogando-se numa praça agora. Talvez você está bebendo num bar. Talvez você está na sua casa agora. Mas eu estou dizendo para você, Jesus está aí agora. Os anjos estão aí na sua casa. Estão aí. Nossa Senhora está aí. Os arcanjos, as miríades celestes estão na sua casa agora. Mas eu digo para você, a palavra de Deus diz: tudo que você pedir na oração, credes que recebereis, credes que vos será dado, credes que será concedido. Vai renunciando à sua vida passada, vai renunciando aos seus sofrimentos, vai renunciando às suas decepções, vai renunciando aos seus vícios. Eu disse para Jesus: se tu existes, toca o meu coração, liberta-me desta doença, destas drogas. Aquela noite foi fundamental. Que você nessa noite também diga para Jesus: faz uma prova que esse Deus você verás a sua vida ser transformada, a sua vida ser reerguida de novo no poder do Espírito. Porque o Senhor veio para os doentes, não para os sãos. Porque os sãos não precisam de médico. Talvez, como diz hoje esta palavra de Mateus 11, 28, você está sobrecarregado de tantas situações na tua vida, de situações amorosas, de decepções que você mesmo sofreu no trabalho, sofreu de pessoas queridas suas, mas nessa noite o Senhor te liberta, o Senhor te restitui. O Senhor realmente coloca nos seus lábios agora a graça do louvor, a graça da gratidão. Vai agradecer o Senhor. Nesse finalzinho vai agradecer, vai dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, eu te adoro. Se você ora em Espírito, vai soltando a sua voz e vai orando nessa linguagem do Espírito, porque o nosso Deus nessa noite, Ele quer tocar o seu coração, Ele quer tocar a sua vida, Ele quer te renovar interiormente. Você que perdeu o sentido da vida, você lança olhares desesperados, você não tem dormido durante a noite por causa das suas dívidas, por causa das situações da sua vida, das suas aflições. Mas existe um Deus fiel que pode te libertar, que pode te dar para você nessa noite a vitória. Vá orando conosco. Vai agradecendo o Senhor nesse finalzinho desse podcast, desse podcast Casa de Nazaré. Vai louvando, vai aí na sua cidade onde você mora, procura um grupo de oração, vai participar de um grupo de oração. Não deixa de ir ao grupo de oração, não deixa de ir à missa, não deixe de buscar os sacramentos, não deixe. Agora chegou sua hora, sua vez. A salvação entrou na tua casa. A salvação entrou na sua vida. A salvação, Jesus entrou. O Espírito Santo entrou para fazer uma morada definitiva. Você que está retornando de novo para o caminho. Você que tinha abandonado tudo. O seu grupo de oração, a igreja. Volte. Volte como filho pródigo. Porque haverá festa. Haverá festa no céu e na terra, que o filho que tinha se perdido voltou para casa, e nós vamos festejar, nós vamos celebrar essas maravilhas de Jesus. Espírito de Deus, vem, cante, vem e fica aqui.